Convido os irmãos para nós lermos aqui no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Vamos ler a partir do verso de número 37. Atos, número 2, capítulo 2, verso a partir do número 37, que diz assim, o texto sagrado. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, é um texto bastante conhecido de todos nós. Creio que muitos de nós já meditamos nesse texto mais de uma vez, né? Mas a palavra de Deus é viva, né? Como falou o pastor José Carlos ali, né? A palavra de Deus é viva e eficaz. Toda vez que nós lemos ela, Deus fala conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite eu queria trazer uma reflexão sobre a perseverança. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que nós estamos caminhando para o tempo do fim, né? E na medida que o tempo do fim vai se aproximando, as dificuldades, os obstáculos vai aumentando, vai se levantando, as oposições, o pecado se alastra, né? Louvado seja Deus. Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ou seja, achará alguém perseverando, alguém perseverante, quando o Filho do Homem vier? Louvado seja Deus. Então, nós precisamos se manter perseverante, porque estamos vivendo dias trabalhosos, dias dificultosos, que as pessoas vão desistindo da sua fé, da sua confiança, da sua esperança, sem interesse mais de participar dos cultos, sem interesse mais de participar das orações, dos trabalhos da igreja. Isso tudo é o esfriamento, queira ou não, o esfriamento da fé. Louvado seja Deus. Neste texto que nós lemos, tem um versículo que diz que todos os dias, quando os irmãos não estavam reunidos no templo, estavam nas casas. É o inverso de hoje. Eu presenciei uma cena, uma certa igreja, que eu não vou dizer o nome, nem aonde, que nessa igreja, no culto de domingo, foi um culto festivo, a igreja ficou superlotada
que as pessoas ficaram do lado de fora. Quando foi no culto seguinte, essa igreja ela tem vários conjuntos. Quando foi no culto seguinte, a igreja não conseguiu formar um conjunto. Já pensou? Que situação difícil, complicada, e fala ao nosso coração isso, né? Chama a nossa atenção, né? Porque não há constância, com compromisso com a obra de Deus, com a igreja, com o Senhor. Nós estamos vivendo hoje que as pessoas só vêm para o culto, para a igreja, se houver incentivo. Se for festivo, as pessoas vêm. Se não for, as pessoas não têm interesse de vir. Não se interessa, não é despertado para vir para a igreja. Porque Jesus disse, por se multiplicar, né, a iniquidade, o amor de alguns esfriará, né? Louvado seja Deus. Mas o amor, ele não acaba, ele só faz esfriar. Lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, diz que o amor não vai acabar. Vai permanecer o amor, a fé e a esperança. Louvado seja Deus. Então, nós estamos vivenciando dias trabalhosos, dias difíceis. Você, minha irmã, meu irmão que está aqui nesta noite, glorifica o nome do Senhor por esta disposição, né? Por este despertamento, por esta fé, por esta confiança que você tem no seu Deus, por esse desejo de estar na presença do Senhor, né? Outro exemplo é os ciclos de oração. Eu não estou fazendo aqui nenhuma reclamação, eu só estou fazendo citação de acordo com o texto que foi lido. O exemplo da igreja primitiva, né? E os bons exemplos nós precisamos copiar, louvado seja Deus. E diz que por esta perseverança que havia na igreja primitiva, o Senhor aumentava todos os dias os novos convertidos, as pessoas que iam aceitando a Jesus, ia sendo acrescido a cada vez mais, porque havia esta constância, esta perseverança, louvado seja o nome do Senhor. Porque o desejo de Jesus é que nós sejamos perseverantes. E para ser perseverante não é fácil. Os obstáculos se levantam, as dificuldades, né? Louvado seja Deus. Porque Jesus quer que nós sejamos perseverantes. Porque o ser humano ele é tendencioso a desistir no primeiro embate, na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo. O ser humano é tendencioso a desistir. Porque desistir, muitas das vezes, é mais fácil, mas não é o melhor. A vontade de Deus é que nós permanecemos firme e constante na sua presença, louvado seja Deus. Certa feita, lá no livro de João, capítulo 6, o verso 66, depois que Jesus fez um grande discurso, um discurso muito forte, muito contundente, e diz que, no verso 66, que muitos dos seus discípulos já não andavam mais com Jesus. Recuaram, desistiram de andar com Jesus, por causa do discurso de Jesus que falou muito forte ao coração, tanto dos discípulos como das pessoas que ouviam. E muitos recuaram, desistiram, voltaram para trás. Aí Jesus volta para os seus discípulos e diz, e vocês? Querem voltar também? Querem desistir? Querem recuar? Aí Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele disse, Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então o desejo de Jesus é que nós prossigamos, né? Perseveramos até o fim. Louvado seja Deus. Porque sem perseverança não há vitória. Sem perseverança não há salvação. Foi Jesus que disse, lá no capítulo número 24, verso 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, sem perseverança não há salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Lá nas cartas do Apocalipse, em todas as 7 cartas, no finalzinho dela, vai fazer alguma referência que diz assim, ao que vencer, ao vencedor, só se vence com perseverança. Louvado seja Deus. Só se vence com perseverança. Quem desiste, perde tudo.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos isso na vida material. Se nós compramos um bem e começamos a pagar ele, vamos pagando. Quando chegamos na metade, nós não pagaremos mais, deixamos de pagar. Nós perdemos tanto o bem como aquilo que já foi pago. E na vida espiritual não é diferente. Louvado seja Deus. Estou oferecendo um culto de ação de graças a Deus por 30 anos que Jesus me salvou. Imagine só se eu recuar, se eu desistir desta caminhada, se eu retroceder, eu vou perder tanto esses 30 anos que eu caminhei até aqui e futuramente a vida eterna. Louvado seja Deus. Então o desejo de Jesus é que nós prossigamos. Louvado seja Deus. Porque vimos grandes exemplos das pessoas que desistiram, recuaram na Bíblia. E não foi uma coisa boa. Louvado seja Deus. Porque desistir é mais fácil, não é melhor. Louvado seja Deus. O patriarca Jó, no alto da sua aflição, da sua angústia, da sua luta, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Louvado seja Deus. Você, minha irmã, meu irmão, que está aqui nesta noite, eu não sei o que é que você está passando, como é a sua vida. Talvez você já até pensou em desistir, como eu já pensei também na minha caminhada, na minha trajetória, já pensei em desistir, mas a palavra de Deus, ela nos confronta. Nós temos o amparo da palavra de Deus para prosseguir adiante. Então, minha irmã, meu irmão, se você está enfrentando algum obstáculo e já pensou em desistir, não desista, prossiga, porque vale a pena. Louvado seja Deus. No tempo certo, Deus vai se levantar, em teu favor. Louvado seja Deus. Ele vai responder a tua oração. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo disse: eu sei em quem tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Louvado seja Deus. Eu, você, nós sabemos em quem temos crido. Louvado seja Deus. Então o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele está subdividido em 3 partes. A primeira parte vai falar sobre a descida do Espírito Santo. O dia de Pentecoste, a inauguração da igreja. Louvado seja Deus. Na segunda parte, ele vai tratar sobre o primeiro discurso de Pedro. Louvado seja Deus. Depois daquele grande evento que aconteceu ali, que o Espírito Santo veio sobre aquele grupo de irmãos que estava reunido, perseverando naquele lugar, e receberam. Diz o texto: cumprindo-se o dia de Pentecoste. O dia de Pentecoste. Então este dia vai chegar também na tua vida, na minha vida, o dia da vitória. Louvado seja Deus. Não sei há quanto tempo você tem perseverado, mas continue, porque fiel é o que prometeu. Louvado seja Deus. Então o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, está dividido na primeira parte, o dia de Pentecoste, a descida do Espírito Santo. A segunda parte, o discurso de Pedro, o primeiro discurso. E na terceira parte, ele faz referência sobre as primeiras conversões, os novos convertidos, como aconteceu, como as pessoas aceitaram Jesus, que ele diz: ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos? Louvado seja Deus. Aí o apóstolo Pedro diz: arrependei-vos e sejai batizado em nome de Jesus para arrependimento, para perdão dos pecados. Louvado seja Deus. E ele trata também, e na leitura que nós lemos aqui, a partir do verso de número 42, é o que nós queremos enfatizar nesta noite, que fala sobre a perseverança. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O primeiro ponto deste texto, ele faz ênfase sobre a perseverança na doutrina. Os dias atuais. Será que nós estamos enquadrados neste texto?
sendo perseverante na doutrina. Temos o desejo, né, a necessidade de ouvir a palavra de Deus. Nós vimos nos cultos de ensinamento da palavra de Deus a escassez de pessoas. As pessoas não estão sentindo mais a necessidade de ouvir a voz de Deus, através da ministração da palavra, da doutrina, da pregação. Mas diz que aqueles novos convertidos, que iam aceitando a Jesus, ele tinha o desejo, o propósito de perseverar na doutrina dos apóstolos. Louvado seja Deus. E também na comunhão, os irmãos viviam unidos, uma união comum entre os irmãos. A união era comum entre os irmãos. E precisamos também vivenciar estes dias, dar continuidade a esta conduta, a esta procedência que tinha na igreja primitiva. Louvado seja o nome do Senhor. E também diz que eles perseveravam também no partir do pão. Partilhar com os mais necessitados, com aqueles que mais precisam, pessoas que muitas das vezes estão ao nosso redor, na medida do possível, nossas limitações, aquilo que nós temos, precisamos também de dividir o pão, como fazia os novos convertidos. E por fim ele diz que os irmãos eram perseverantes também nas orações. Louvado seja o nome do Senhor. Outro grande exemplo que nós temos nos dias atuais, de ser perseverante na oração. Será que nós estamos orando muito ou estamos orando pouco? Eu digo por mim, eu estou orando pouco. E a palavra nesta noite está nos confrontando que precisamos ser mais perseverantes, mais ativos na oração. Tanto na igreja como em qualquer outro lugar. Continuar em oração. Porque a oração, ela sempre vai, o ministério da oração sempre vai encontrar obstáculo, dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Certa feita, quando Jesus estava ali no Getsemane, ele convidou os seus discípulos para orar com ele. E Jesus convida os seus discípulos, a Pedro, a Tiago e a João, e sai um lugar à parte para orar. Jesus retorna e encontra os discípulos dormindo. Louvado seja Deus. Isso se repete por 3 vezes. Porque nós somos tendenciosos a negligenciar na oração, a fraquejar na oração. Louvado seja Deus. Basta ver os trabalhos dos ciclos de oração que existem, né? A escassez. Louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus, ela nos confronta nesta noite. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vemos que quando alguém coloca esse propósito no seu coração de orar, né? Esse desejo de orar, pode ter a certeza que você, eu, nós vamos encontrar resistência. Sempre vai encontrar resistência. Se você, eu, nós, colocar esse propósito no coração de ser mais ativo na oração, vai encontrar resistência. Louvado seja Deus. De ser perseverante no propósito, no desejo de servir a Deus. Lá no livro de Daniel, no capítulo de número, se não me falha a memória, capítulo 6, que diz que Daniel entrou num propósito de oração, né? E diz que Daniel passou 3 semanas orando pelo propósito, 21 dias. E aquela oração de Daniel estava sendo resistente, mas Daniel não desistiu. Daniel continuou orando, louvado seja Deus. Mas no tempo certo, o anjo veio com a resposta. Deus estava ouvindo, Deus estava escutando. Mas no 21º dia, a resposta da oração de Daniel veio. Porque estava havendo um bloqueio espiritual na oração de Daniel. Louvado seja Deus. Mas Daniel não desistiu, continuou orando. Louvado seja Deus. Então, minha irmã, meu irmão, se você tem orado pelo um propósito e ainda não, a resposta não veio, tenha certeza que Deus está ouvindo. A resposta ainda não chegou, mas tenha certeza que no tempo certo
Deus mandará a resposta da tua oração, da minha oração. Louvado seja Deus. Porque o desejo de Deus é que nós sejamos perseverantes. Louvado seja Deus. Eu vou contar um rápido testemunho aqui da irmã Vera. Eu não sei se ela contou para algumas pessoas, que fala sobre este propósito de oração, de ser perseverante na oração. A irmã, ela colocou um desejo no coração para orar por uma pessoa, para que Deus salvasse aquela pessoa. Mas tem situação nas nossas vidas que a oração parece que está tendo efeito ao contrário. Quanto nós mais oramos, mais a situação se agrava. Fica mais complicado, fica mais difícil. Louvado seja Deus. Nós vemos isso lá no livro de Gênesis, de Êxodo, perdão. Quando o povo de Israel colocou o propósito no coração de clamar a Deus para que Deus libertasse ele daquela escravidão, diz a palavra que quanto mais o povo orava, Faraó aumentava mais os trabalhos, os castigos dos hebreus. E diz que o povo de Israel gemia. Ou seja, quanto mais o povo clamava, mais ficava mais complicado, mais difícil. Então, voltando ao testemunho da irmã Vera, ela colocou esse propósito no coração de orar para Deus salvar essa pessoa. Mas quanto mais ela orava, a pessoa ficava mais rebelde. Quanto mais ela orava, a pessoa ficava mais trabalhosa. E parecia que a oração da irmã estava tendo o efeito contrário. Louvado seja Deus. Eu já vi ela falar isso para umas pessoas e eu ouvi também. E certa ocasião ela estava aqui na congregação e ela se ajoelhou e ela disse que chorou quando se lembrou deste propósito, porque a situação estava se agravando cada vez mais. Quanto mais orava, mais a situação ficava mais difícil, mais complicada. E ela pensou, ela não verbalizou, com palavras. Ela pensou assim: Deus, eu só orei por aquela pessoa até hoje. A partir de hoje eu não vou orar mais por aquela pessoa. No momento seguinte, o dirigente dá a oportunidade ao irmão. As primeiras palavras do irmão foi apontar assim em direção à irmã e disse: mulher, por que tu dizes que vai orar para aquela pessoa até hoje? O irmão não sabia de nada, Ela pensou e Deus ouviu em pensamento. Por que tu dizes que só vai orar por aquela pessoa até hoje? Aí ela ficou consciente que devia continuar orando por aquela pessoa, a perseverar naquele propósito, naquele objetivo. E ela continuou, louvado seja Deus, e no tempo certo Deus respondeu a oração da irmã. E Jesus salvou aquela pessoa. Não é da nossa denominação, é de outra denominação, mas como foi que o irmão Júlio falou aqui nesta noite. Só quem vai para o céu não é a Assembleia de Deus. É a igreja que foi comprada e remida pelo sangue de Jesus, de várias denominações. Então, o desejo de Jesus é que eu seja perseverante no propósito, você, louvado seja o nome do Senhor. Como os irmãos eram lá na igreja primitiva, eles perseveravam em oração, louvado seja Deus. Então, independente da situação que você está enfrentando, do propósito que você colocou no coração, de orar, e ainda não recebeu a resposta, não chegou a resposta, a palavra de Deus nesta noite está nos confrontando que você precisa perseverar em oração, louvado seja Deus. Ser constante mais na oração, não desistir, louvado seja Deus. Porque desistir, como já foi dito nesta noite, desistir é mais fácil, mas não é o melhor, nem é o que Jesus quer para nós. Jesus quer que nós avançamos, prosseguimos, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor continue nos ajudando, nos capacitando, nos fortalecendo, porque de nós mesmos nós não temos forças para lutar, para pelejar, mas nesta peleja nós não estamos só, louvado seja o nome do Senhor. Existe um hino que diz que você não pode desistir,
Louvado seja Deus. Você não pode nem deve desistir, né? Por quê? Porque você não está lutando só. Você tem um que é mais poderoso do que a situação adversa que você está enfrentando. Louvado seja Deus. E você pode afirmar, né, como Paulo afirmou: eu sei em quem tenho crido. Pode afirmar como Jó afirmou: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, ele se levantará sobre a terra. Se levantará em meu favor, em teu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que o Senhor continue nos ajudando, nos dando a sua graça, fortalecendo-nos na palavra, na oração. Louvado seja Deus. Nos despertando a cada vez mais, né, através do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Porque o Espírito Santo, ele fala conosco. Louvado seja Deus. Para nos despertar. Deus cria situações para nós despertar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que Ele já tem feito isso na minha vida e na tua vida e continuará fazendo em nome de Jesus. Amém.